Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido filho e minha querida filha, seja bem-vindo. Palavra de esperança. Hoje é quinta-feira, dia 8 de janeiro. Estamos na semana depois da Epifania, ainda no tempo do Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos fazer a anotação dos trechos que mais chamou a atenção. O primeiro trecho que mais me chama a atenção é o evangelista dizer que Jesus agia cheio da força do Espírito Santo. Cheio da força do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito do Senhor está sobre mim. E o terceiro ponto, todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam de sua boca. Das palavras de graça. Olha que coisa linda isso. Que saía de sua boca. Meus queridos filhos, preste atenção. Jesus age como um orante, como nós vimos ontem. Nesta oração, ele recebe, age nele e através dele o Espírito. A missão do Espírito Santo na nossa vida é essa. É ele o doador dos dons. E um dos dons que nós vemos aqui explícito no Evangelho de hoje é o dom da fortaleza. Muitas pessoas falam para mim: ai, padre, eu me sinto tão fraco. Diante das situações da vida, diante dos problemas que eu enfrento, eu me sinto fraco. Não há fraqueza que não seja resolvida pela força do Espírito. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo cansado, reze, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, chame pelo Espírito Santo muitas vezes e você vai ver como esta fraqueza vai dar espaço à força que agia sobre Jesus. O Espírito Santo te fortalecerá e te dará o ânimo que você precisa para enfrentar estas situações. Depois, nós vemos que todas as pessoas se admiravam. Olha que lindo, se admiravam das palavras de graça que saía da boca dele. Veja que estas palavras eram palavras benditas. O que tem saído da sua boca? O que sai da sua boca também faz com que as pessoas se admirem no sentido positivo? Ou será que da sua boca saem palavras que dão testemunho contrário daquilo que você diz viver? Nós que somos cristãos precisamos entender que a nossa boca, ela precisa ser sede daquilo que no nosso coração nós alimentamos. Se você diz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, há palavras que não podem sair da sua boca, porque de uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e água suja.
Se as palavras que têm saído da sua boca não são palavras de edificação, silencie. É melhor ter os lábios silenciados pela força do Espírito do que sair por aí falando o que não deve. A meditação de hoje é justamente esta. A expectativa dos nazarenos era de um Messias triunfante. Por isso a citação de Isaías feita por Jesus não lhes agrada e o rejeitam, porque eles queriam não uma pessoa que veio para salvar os cativos, para dar assistência aos pobres, para anunciar o reino de Deus. Eles queriam alguém que os libertasse da opressão que eles estavam sofrendo politicamente contra o Império Romano. Só que Nosso Senhor vai dizer, não só nesse texto, mas em tantos outros, que o reino dele não é deste mundo. Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como essa passagem bíblica pode iluminar a sua vida? Será que você também não está esperando que se manifeste na sua vida um Jesus que só vem para satisfazer os seus interesses? Ou será que você tem acolhido Ele como Senhor da sua vida? Por quê? Se você só quer as coisas que Ele pode te dar, na verdade você não é discípulo, você é interesseiro. Acolher Jesus de verdade significa estar disposto a abrir o coração para a sua mensagem e viver uma vida de conversão. E veja que a conversão é diária. Por isso que nós estamos dando os passos um por vez, melhorando a cada dia, sem nos esquecermos que é a graça, é a força do Espírito Santo que age em nós. Nós, pelas nossas próprias forças, a única coisa que conseguimos fazer é caca. Guarde isso. Vamos pedir a Ele, vamos rezar a Ele desta forma. Meu Jesus, quero aceitar o caminho do serviço, da dor e do sofrimento para entrar em vosso reino. Ajudai-me. Veja que oração mais difícil de ser feita, não? Porque nós pedimos a Deus tantas coisas, mas será que estamos mesmo dispostos a servi-lo e a aceitar a dor e o sofrimento que nos são necessários para entrar no reino dele? E como ação, hoje nós vamos pedir a Ele a graça para que possamos amar mais os pobres. Que Deus abençoe você e sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Essa é a palavra de esperança. Até amanhã.